O pastor Cido falou conosco semana passada, na segunda-feira, sobre como permanecer em Cristo, os dons do Espírito, né? O propósito múltiplo do Espírito Santo e semelhantes a Cristo. E hoje nós vamos falar sobre o batizados com o Espírito. Eu não sei, é uma pena que nossos irmãos não tenham esse livro para acompanhar a leitura, a explanação. Ele é muito rico, mas pela graça de Deus nós vamos orar e pedir ao Senhor que nos ajude a colocarmos em prática o que nós vamos estudar. Vamos fazer uma oração. Bondoso Deus, nós somos gratos a Ti, Senhor, pelas inúmeras bênçãos, os testemunhos que temos ouvido aqui no grupo, pela recuperação da Cindy, ó Deus, pela recuperação do Teu filho Onofre, a Tua filha, juntamente com o seu filho, olha, estão com problemas de saúde, mas o Senhor está no controle. E nós somos imensamente gratos por Teu cuidado, Senhor. Continua cuidando de cada um de nós. E agora que vamos meditar, Senhor Deus, nesses minutos que nos resta, pedimos a orientação do Teu Espírito para que juntos possamos entender o que o Senhor quer nos falar e saímos, ó Deus, para sermos instrumento do Senhor. Portanto, batiza-nos com Teu Espírito nessa hora, nos dê compreensão da Tua palavra. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Batizados com o Espírito. Aqui me contando a história de Charles Finney, dos maiores ícones da história religiosa americana. Ele foi criado na região central do estado de Nova York. Ele foi professor no início, depois assistente de judiciário, e por final ele passou um dos evangelistas mais influentes de todos os tempos. E aos 26 anos de idade ele era quase tão ignorante sobre a religião quanto um pagão. Não conhecia quase nada de religião. Possuía uma Bíblia e a igreja de vez em quando, porque era isso o que todos faziam em 1918. Todos iam à igreja. Porém, ele não assimilava os sermões, ele não conseguia entender, não entendia o significado da regeneração, santificação, nem mesmo a questão da fé. Ele disse que não acreditava muito em oração porque via poucas respostas claras e objetivas, não acreditava muito nessa questão da oração, né? Ele também sabia que era pecador e necessitava de salvação, algo que depois ele concluiu que ele era infinita importância, era muito importante conhecer sobre a questão da salvação. E um domingo à noite, Finney decidiu resolver a questão da sua salvação. O que é que ele fez? Ele leu a Bíblia. Durante 2 dias inteiros ele leu a Bíblia. E na terça-feira à noite estava ansioso porque não via resultado nenhum e achou que poderia morrer e se perder para sempre. Eu tinha essa preocupação, queridos, no passado, de morrer, estar perdido, né? E cedo de manhã seguinte, enquanto ele se dirigia ao escritório para trabalhar, ele viu uma voz interna que o abordou. O que você está esperando? Não prometeu entregar o coração a Deus? E o que está tentando fazer? Lutando para produzir uma justiça por conta própria? Nesse contexto, nesse momento, a mente de Finney se abriu como 1000 janelas para a luz do sol, e ele pôde ver a realidade e a plenitude, queridos, da expiação e ver que a salvação era uma oferta a ser aceita. Essa aqui a pergunta foi vigorosamente lançada em sua mente. Você vai aceitá-la agora, hoje mesmo? E ele respondeu, sim, eu aceito. Hoje eu morrerei nessa tentativa. Então, em vez de ir para o escritório, afastou-se uma cerca de uma área arborizada ali na cidade, a fim de orar. Mas, para sua grande consternação, ele não conseguia orar. Estava mais preocupado com a possibilidade de alguém ouvir orando do que com a oração. Às vezes a gente se vê nessa situação, sabe? Não é? Eu falei aqui semana passada que o momento que eu mais oro é quando eu estou dirigindo na estrada, quando eu estou no volante ali do caminhão. E às vezes acontece, já aconteceu comigo, não sei se já aconteceu com você, de você estar falando sozinho. Eu já vi várias pessoas andando na rua conversando sozinha.
Antigamente eu dizia assim, poxa, ali vai um maluco ali orando, falando sozinho. Na verdade, irmãos, essas pessoas estão orando. E quando eu aprendi que isso, outro dia eu me vi falando sozinho, na empresa, viu? Aí alguém perguntou, Xemar, tá falando com quem? Às vezes eu me pego falando mesmo. Mas sabe o que é isso, irmãos? É hábito. Eu aprendi nos momentos a sós com Cristo que você precisa falar, né? E o nosso irmão filho aqui se viu nessa situação. Imediatamente esse versículo veio à mente. Então me invocareis, passarei a orar a mim, e eu vos ouvirei, buscar-me-eis, e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Ele lembrou desse verso, Jeremias 29:12, e em suas própria palavra, olha o que é que ele relatou, queridos. Apoderei-me disso instantaneamente de todo o coração. Eu havia acreditado na Bíblia intelectualmente antes, mas nunca pensara, na verdade, que a fé era uma confiança voluntária, em lugar de um convencimento intelectual. De algum modo, eu sabia que essa era uma passagem da Escritura, embora não me lembrasse de tê-la lido alguma vez. Clamei a ele, Senhor, eu vou levar a sério a tua palavra. Naquela tarde, queridos, ele disse que de volta ao escritório ele foi profundamente convencido mais uma vez e desejou entregar a vida inteiramente a Deus. Mais tarde, já durante a noite, um membro da igreja encontrou Finney chorando em voz alta e perguntou se havia algo errado ou se ele estava sentindo alguma ou se ele sentia alguma dor, estava sentindo alguma coisa. E ele respondeu: "Não, mas estou tão feliz que não consigo parar de chorar." Na manhã seguinte, quando acordou, ele relembrou: o batismo que eu havia recebido voltou sobre mim da mesma maneira. Chorei de alegria em voz alta e permaneci por algum tempo subjugando demais com o batismo do Espírito, para fazer qualquer coisa que não fosse derramar a alma diante de Deus. Nesse estado, aprendi a doutrina da justificação pela fé como uma experiência presente. Meu cálice transbordou com bênção e com amor. Isso é muito bonito, queridos. Nós precisamos sentir essa mesma coisa. Veja que não é emoção, viu, irmãos? Não é sentimento, é vivência. E nós não podemos, porque se formos pela emoção, queridos, quando passar a emoção, acabou o cristianismo, acabou o batismo, acabou a alegria da salvação. Nunca pela emoção. Lógico que quando o Espírito, você sente a presença, você sente o poder do Espírito, você fica emocionado. Mas não é uma coisa assim aleatória, uma coisa passageira. Ela deve ser permanente. Por quê? Porque um dos frutos do Espírito é a alegria, não é? Então, eu mesmo, quando eu vivi a experiência da primeira vez que eu ouvi a voz de Deus, irmãos, eu tomei um susto que eu tive que... Eu não sei o que aconteceu naquele momento, mas eu abri o olho porque foi tão nítida a voz que eu tive a impressão que tinha alguém ali presencial, né? E não tinha ninguém. E foi quando eu entendi que era Deus falando. E foi uma emoção muito grande mesmo, irmãos. O batismo do Espírito é algo impressionante. E nós precisamos sentir isso de novo. Essa experiência que nós estamos vivendo, dos momentos a sós com Cristo, a vigília, a madrugada, eu tenho visto e ouvido aqui muitas pessoas dizendo: olha, eu revivi novamente, eu estava morto, eu estava morto, e o Espírito me reacendeu, me reviu. Isso é maravilhoso. Aqui na lição, no livro, diz que ele se tornou um grande evangelista da noite para o dia, literalmente. Tão eficiente era seu ministério que ele não se recordava de alguém com quem eu tivesse falado que não tivesse se convertido logo a seguir. Naqueles dias, quando se converteu a Jesus, ao sentar-se para jantar com um rapaz cujo trabalho era destilar uísque, né? Finney começou a orar pelo alimento. E o jovem, de repente, saiu correndo para seu quarto e voltou na manhã seguinte convertido, irmãos. A palavra de Deus tem um poder maravilhoso todos os dias. Recorda fina em sua memória. Eu me surpreendia ao descobrir que poucas palavras ditas a uma pessoa cravaram no coração como uma flecha. Percebe, queridos?
Isso aqui é um milagre, queridos, que pode acontecer em nossos dias. Isso aqui se deu em 1818. O Espírito Santo daquela época ainda é o mesmo de hoje. A diferença está em nós, queridos, não no Espírito. Nós precisamos ter consciência de uma necessidade urgente de mudança. Imagine, queridos, nós damos estudo às pessoas, um estudo de 20 lições, aí passamos para outra lição e a pessoa continua daquele mesmo jeito. Se nós estivermos cheios do Espírito, queridos, nossas palavras, elas vão impressionar as pessoas. Elas serão realmente transformadas, porque nós seremos instrumento do Espírito Santo. Diz que durante os 30 anos seguintes, ele passou por muitas cidades no estado de Nova York, pregando, orando e convertendo um número surpreendente de pessoas a Cristo. Imagine, queridos, que poder incrível. Às vezes, me vem vontade de deixar tudo, parar tudo o que eu estou fazendo e viver na obra. E às vezes eu fico perguntando se é o Espírito Santo me convidando para fazer isso. Mas eu confesso a você que eu não tenho essa coragem. Eu não tenho essa coragem, porque eu ainda tenho uma filha fazendo faculdade, mas ao mesmo tempo me vem aquele sentimento assim, você só depende de Deus. Então, às vezes me dá vontade, Angélica, de parar tudo, largar tudo e sair fazendo, porque eu amo fazer evangelismo. Eu já perdi as contas de quantas conferências eu já fiz lá em Sergipe, aqui, e às vezes eu sinto vontade de fazer tudo isso de novo. E essa vontade, você acha que é minha? Eu tenho certeza que é obra do Espírito Santo me convidando a passar o resto da minha vida pregando o Evangelho, fazendo evangelismo. Não é? Apesar de tão vital, o batismo do Espírito Santo permanece como um dos assuntos mais controversos da teologia hoje. E aí vem uma pergunta que nós precisamos refletir. Como devemos entender esse batismo? O que exatamente é o batismo do Espírito? Primeiro, vamos considerar um pouco da história. O batismo do Espírito Santo na história. Mas eu queria ouvir de Angélica. Mário. Oi. Eu achei interessante que ontem, nos momentos a sós com Cristo... Seu áudio está baixo, Angélica. A gente não está ouvindo bem. Espera um pouquinho que eu vou... que eu acho importante... Rapidinho aqui. Abra aqui no outro, do meu celular, deixa aberto aí. Ok. Ontem, nos momentos das coisas com Cristo, está me ouvindo? Sim. Ficou bem claro isso, sobre a oração. A oração, ele é um meio para você chegar ao fim. Ou seja, qual é o fim nosso aqui? Nós estamos todos os dias orando aqui em busca do Espírito Santo. Então, não devemos estar satisfeitos enquanto não sentirmos isso, não sentirmos que recebemos. Precisamos continuar insistindo com Deus em oração. Então, não vamos ficar insatisfeitos, não, porque Deus está aqui atendendo nossas orações. Amém. Foi o que aconteceu com ele, né? Quando ele começou a se interessar pela salvação, Deus disse, me buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, nós temos um propósito. Quando você tem propósito, você consegue diante de Deus. Entendeu? Então, não vamos desistir mesmo, e Deus tem feito milagres no nosso meio. Com Nós certeza. temos sido batizados diariamente com o batismo do Espírito Santo. A gente precisa acreditar nisso. E se você tem algo de evangelismo, Deus vai abrir portas. Ele vai, porque ele pode abrir essas portas. Mas o principal objetivo, primeiro, é encontrar Cristo. Encontrou Cristo, as coisas vão começar realmente a acontecer. O Espírito Santo vai levar o que nós precisamos. Amém, com certeza, Angélica. A história vem apresentando algumas experiências de batismo, né, do Espírito Santo. E as primeiras pessoas da história cristã
a dar ênfase às manifestações do batismo do Espírito Santo foram os montanistas, né, do século, sei lá, no segundo século era o Montano. Montano, ele era um sacerdote pagão convertido, né, que ele considerava a igreja uma igreja espiritualmente morta e a chamou de volta aos dias da igreja apostólica do Pentecostes, aqueles dias áureos da igreja lá na época do Pentecostes. E ele desejava ver a igreja dos, dos sinais, das maravilhas, e procurou expandir, não é, a inspiração do Espírito Santo para além do cano das Escrituras, não é? E referindo-se a si mesmo como o porta-voz do Espírito Santo, ele reuniu um grupo de seguidores e fundou uma comunidade e começou a profetizar acerca da corrupção dos líderes da igreja e da vida do Senhor. Ele e suas duas mulheres, ó, ele tinha duas esposas e era profetizas, ele caía em transes, frenesi espirituais e falava em nome de Deus na primeira pessoa. E esse fenômeno ajudou a estimular a igreja a definir o conceito de sucessão apostólica. Isso nos lembra hoje em dia, é praticamente a mesma coisa, né, Angélica? A gente vê hoje as manifestações do Espírito Santo, as pessoas caindo, girando, pulando. Eu não consigo imaginar o batismo do Espírito Santo nos apóstolos e eles girando feito um peão, pulando, dando pulos, né? Nunca foi isso, irmãos. O batismo do Espírito Santo nunca foi isso, né? E naquela época, a fim de discernir entre lideranças carismáticas autoproclamadas e aqueles em que a igreja podia confiar, eles escolheram bispos que podiam atribuir seu peso de ordenação aos apóstolos da primeira igreja. Muito diferente dos dias atuais, queridos. Aliás, muito semelhante, né? Porque hoje em dia as manifestações do Espírito Santo é o que a gente vê aí fora. Não estou aqui desfazendo, entenda, por favor, que eles não é desfeita, mas eu não consigo entender essa manifestação do Espírito Santo onde as pessoas não são curadas, mortos não ressuscitam, cegos não veem, paralítico não anda, mudo não fala, não acontece nada, irmãos. Então, nós não podemos simplesmente dizer que isso é obra do Espírito Santo se as coisas não mudam. As controvérsias cristológicas e trinitárias do século seguinte fizeram com que a obra e a pessoa do Espírito Santo ocupasse posição secundária diante dessas discussões teológicas. E todas elas são infundadas, são inúteis. Não foi senão no século XIX que o foco se voltou novamente para o Espírito Santo com alguma seriedade. Apenas no século XIX isso aconteceu. O protestantismo da origem calvinista, a ênfase exagerada na soberania de Deus, chegava a ponto de afirmar que os salvos estavam predestinados a serem salvos, mesmo contra a própria vontade. Você consegue imaginar o Espírito Santo dessa forma? Salvar pessoas que não querem ser salvas? Isso não existe, irmãos. E, infelizmente, isso está hoje também nos dias atuais. Há uma doutrina muito forte hoje, que não importa o que você faça, você está salvo. Isso não funciona com Deus, nunca funcionou e não vai funcionar nos dias de hoje, irmãos. Essa visão, porém, enfrentou um sério desafio por parte de John Wesley e outros que acreditavam que a Bíblia ensina a livre escolha individual quando se trata de salvação ou predição. Wesley ele enfatizava a santificação contra a exagerada ênfase da tradição reformada calvinista sobre a justificação forense. Em outras palavras, para ser salvo, a pessoa não só precisa ser legalmente justificada pela graça, conforme está em Romanos capítulo 5, verso 1, mas também santificada pela graça. Percebem? Salvação e santificação têm que andar como? De mãos dadas, entrelaçadas.
Vamos tomar, por exemplo, queridos, nós estamos aqui há mais de quase 200 madrugadas. Se nada tiver acontecendo na minha vida, estou aqui fazendo o quê? Se a minha mente continua do mesmo jeito, se minhas atitudes, se eu não estou buscando, se eu não leio a Bíblia, se eu não estou me santificando, queridos, isso não adianta de nada. É perda de tempo. E nós É por precisamos entender isso que que a gente precisa primeiro, Mário, se preocupar com a gente. Eu preciso receber o Espírito Santo. Então, a minha oração vai ser primeiro essa. Mas antes de receber, tem um terreno que precisa ser preparado. Você falou aí do fruto do Espírito, né? Como é que eu posso querer continuar do jeito que eu sou e receber o Espírito Santo? Né? Ele precisa me transformar. E aí sim, transformada, com o terreno pronto, o Espírito Santo realmente vai operar em mim. Eu aí vou poder agora ter condições de fazer também um trabalho de intercessório, entendeu? Então, essa lição agora, ela vem trazendo um pouquinho da história, né? De como foi realmente, para a gente entender o que é realmente receber o Espírito Santo. Veja que as pessoas pensavam de uma forma errada, mas foi bom porque construiu a verdade construir depois, a verdade, né? exatamente. A gente E eles precisa passaram a aprender entender, como. Angélica, que Cristo precisa primeiro transformar o meu coração, como você falou. Eu preciso ser transformado, né? E quando eu tiro o foco de Cristo, quando eu passo a ver esse batismo de forma contrária, ele não vai acontecer, irmãos. Ele não tem como acontecer. Eu estava conversando ontem, Mário, com Ivone e depois com a Anitta. Eu me lembro que minha mãe plantava milho, mas meu pai. E chegava aquele período que eles diziam que era São José, né? Nós vamos plantar no dia de São José. Mas a gente sabe que é a tradição. Plantando naquele dia, vai ter um período até a colheita certinho. Se não plantar naquele dia, não vai aproveitar a chuva, a primeira chuva. Então, é como os primeiros terrenos. Mas ele não plantava em qualquer terreno, não. Limpava antes, para no Isso. dia plantar. Ou seja, nós estamos aqui, precisamos estar com o terreno limpo. O Espírito Santo não vai ser derramado sobre um coração puramente carnal, que só pensa em prejudicar pessoas, em apontar os outros. O terreno que precisa ser plantado é o meu coração. Então, eu já preparei ele, porque aqui eu vou receber as primeiras chuvas. E daí em diante eu vou começar a orar, e aí vem a chuva principal, que vem a chuva serôdia. É o que nós estamos buscando aqui. O fundador, Angélica, desse movimento pentecostal moderno que nós estamos vendo aí, é o Charles Fox Parham. Ele acreditava que o batismo do Espírito Santo era você falar línguas estranhas, como a gente vê hoje. Então, isso já vem de século passado, queridos, e nada mudou em relação a isso. E, pelo contrário, a gente vê esse movimento crescendo cada vez mais intenso. E isso não é batismo do Espírito Santo, nunca foi, irmãos. Nós temos aqui no grupo todos falando a mesma língua portuguesa. Imagine se eu estou falando aqui em francês, qual de vocês seria edificado? Então, não é bem por aí. Mas vamos avançar. A lição me falando de três visões do batismo do Espírito Santo. Durante séculos, o conceito do batismo do Espírito Santo era claro nas igrejas protestantes. Eles ensinavam que esse batismo é basicamente a conversão a Cristo. A pessoa é batizada com o Espírito Santo ao se entregar ao amor de Jesus. Nunca foi visto como algo assim diferente da experiência com a salvação. Quando as pessoas aceitam a Cristo como Salvador, aceitam a plenitude do Espírito em sua vida. Esse batismo, então, é o único que o Novo Testamento ensina. O batismo na igreja é apenas o símbolo externo da transformação interior que ocorreu no crente. Não há dois batismos distintos, mas um só. É o que a gente está falando, queridos. Você é visto uma pessoa diferente quando você, de fato, faz algo diferente. Imagine as pessoas dizerem assim, olha, a Angélica é crente, crente coisa nenhuma, que nada aqui, fulano é crente coisa nenhuma.
Por quê, queridos? As pessoas não viram o quê? Mudança. E essa mudança ela precisa ser vista para que outras pessoas sintam desejo de ser transformado. Lembra do que eu falei aqui da minha mãe, quando ela disse que a maior vergonha da vida dela foi ter um filho crente? 2 anos depois, minha mãe liga para mim e eu fui correndo lá para Lagoinhas. E quando eu cheguei lá, recebi o abraço dela, a família toda estava reunida, aquela coisa toda. E ela me pediu perdão, pediu desculpas pelo que ela havia dito. E ela agora fecha, quando ela olha para minha família, para meus irmãos, todo mundo ali sentado, abraçada comigo, ela diz assim: meu filho, que me dera que seus irmãos fizessem o que você fez. Se não houvesse transformação, ela não teria dito isso, de forma nenhuma, irmãos. Ela via o fruto, não é? Ela já via fruto. Isso precisa ser notado não só uma vez, mas sempre, irmãos. Sempre. Quando você sente necessidade de mudança, isso é obra do Espírito Santo. Quando você e eu fazemos coisas que não agradam ao Espírito Santo, satisfaz a carne, na hora o Espírito Santo vai lá e ele adverte. Por quê? Porque ele quer transformarmos, ele quer fazer a nossa vida ser uma luz brilhante mesmo. O Senhor Jesus disse: a luz que está em nós não brilha, estamos envolvidos em grandes trevas, são trevas terríveis. Imagine, queridos, uma vida inteira na igreja e não consegue brilhar, não consegue ser transformado. É porque o Espírito Santo é ineficiente? Não. O problema não está no Espírito Santo. O problema está em mim, está em nós. Somos nós que precisamos, como vaso, nos esvaziar de nós mesmos e sermos cheios dele. Entende? Quando John Wesley entrou em cena, ele deu maior ênfase à necessidade do testemunho do Espírito na vida do crente. Romanos 8, 13, capítulo 8, de 13 a 16. Isso pós os holofotes sobre a santificação como uma experiência necessária e complementar na vida do cristão. É como nós estamos falando aqui, não tem como, Angélica, alguém estar cheio do Espírito Santo e continuar fazendo a mesma coisa. Não tem como, ele está mentindo para ele mesmo, ele está se negando, ele está colocando dificuldade nele mesmo para ser um instrumento do Espírito Santo, né? Queridos, Wesley nunca ensinou que o batismo do Espírito Santo seria uma segunda obra da graça na vida do cristão. Ele simplesmente enfatizou a necessidade da santificação, mas como frequentemente ocorre com os desdobramentos teológicos, alguns dos líderes metodistas, depois do Wesley, começaram a chamar a santificação de batismo do Espírito. Essa ênfase foi assimilada e expandida pelo movimento da santidade com suas raízes no metodismo, e o ambiente estava preparado para uma experiência adicional de conversão. É assim que funciona, Angélica? Nunca foi assim, irmãos. Nunca. O batismo mostra de fato que você está transformado. Há necessidade de mudança? Há, mas isso não é batismo, irmão. O batismo do Espírito Santo é bem diferente disso. A santificação e graça andam juntos. Os dois precisam estar alinhados. Essa graça barata que a gente vê hoje em dia, de que você pode comer de tudo, que você pode, não precisa mais obedecer à lei, essa é uma graça que leva à desgraça. E nós, como cristãos adventistas do sétimo dia, precisamos ter maturidade espiritual de que o resultado do batismo do Espírito Santo, graça e santificação estão juntos e precisa ser visto, porque senão não há batismo do Espírito Santo. Não existe isso, irmãos. E aí vem uma coisa que eu tive dificuldade de aceitar, mas foi assim uma mudança muito rápida. Você é batizado no Espírito quando você batiza nas águas. É ali, queridos. Diferente do que as pessoas ensinam hoje em dia, você foi batizado nas águas. Ah, mas já foi batizado pelo Espírito? Não. Eu fui batizado pelo Espírito Santo no dia do meu batismo. Já saí dali cheio do Espírito. Você da mesma forma. Eu não precisei falar barabaixou, siriano, essa caixa vai cair. Nada disso. O batismo precisa ser vivido, vivenciado, testemunhado, transformado. Eu preciso acreditar dessa forma, porque é dessa forma, não tem como ser diferente.
Os grupos pós-Wesley e o movimento da santidade, eles enfatizavam a santificação. Algumas vezes chamavam de santificação instantânea, levando alguns a ansiar por algo repentino e sobrenatural. Entretanto, esse movimento pentecostal que veio a seguir passou a enfatizar o poder do Espírito Santo. É por isso que o batismo do Espírito Santo para esses grupos só pode ser identificado como obra de um poder sobrenatural. Falar em línguas, profetizar, fazer curas, milagres, não vá por aí, queridos, porque não funciona. Não funciona. Santificação e batismo, graça, tudo junto ali, ó. Claramente se vê a progressão, queridos. Há 3 séculos, o batismo do Espírito era considerado como parte da conversão. Há 150 anos, queridos, o batismo do Espírito passou a ser visto na santificação, ou seja, santificação instantânea, uma segunda obra da graça em favor do crente. 100 anos atrás, o batismo do Espírito passou a ser considerado não só como uma segunda obra da graça, mas como uma obra de poder, isto é, como manifestação sobrenatural que distingue o crente de outros que não experimentaram esse batismo. O Mário, Diga, Angélica. Quando foi que os discípulos começaram a ser chamados de cristãos? Quando eles realmente começaram a possuir o Espírito de Cristo mesmo. Eles representavam Cristo. Então, eles ali estavam cheios do Espírito Santo. Depois que Cristo morreu, que eles buscaram, realmente entenderam qual era o papel que Jesus disse: eu sou a luz do mundo, vocês são a luz do mundo. Ou seja, Jesus Cristo agora quer deixar representantes. E quando eles entenderam e começaram a se unir em busca do poder do Espírito Santo, e eles receberam mesmo, a Bíblia diz que a sombra de Pedro fazia o quê? Curava. Curava. Não é porque agora o objetivo nosso é buscar o Espírito Santo para sermos cheios de quem? De Cristo. Que vai entronizar Cristo no meu coração é o Espírito Santo, mas eu preciso orar por isso. Eu preciso querer isso. E aí eu não vou precisar nem dizer para as pessoas, elas vão dizer, mas Angélica é uma cristã, não é? Tem pessoas que você diz, essa pessoa é uma cristã. Por quê? Porque você percebe Cristo ali. A pessoa é representante de Cristo. Nós não precisamos falar para ninguém. As nossas atitudes são atitudes de Cristo. Então, o objetivo é esse, não ficar olhando se a pessoa na igreja apontando nem nada, não. Eu quero Jesus Cristo entronizado no meu coração. Então, o Espírito Santo vai fazer isso. Entendeu? Amém. O restante... Você percebe, Angélica, que os discípulos, o poder do Espírito Santo caiu sobre eles depois de 10 dias, quando eles estavam ali reunidos no cenáculo. Se você parar e observar com atenção o texto, o que é que eles estavam fazendo? Confessando pecados. Isso é obra de quê? Santificação, irmãos. Se reconciliando é santificação. Se humilhando é santificação, irmãos. Deixaram de criticar um ao outro, isso é santificação. Não será diferente nos dias atuais. Exato. O maior desejo de Jesus era salvar almas. Quando eu tiver esse desejo bem, bem forte dentro de mim... Queridos, você e eu, nós precisamos entender, amadurecer, e isso tem que ser rápido. Santificação, graça, isso é obra do Espírito Santo na vida de todos aqueles que submetem a ele. Esse é um processo, e você e eu, nós sabemos que é lento. Ninguém muda da noite para o dia, mas o Espírito Santo, queridos, ele insiste conosco a cada momento. Não é uma obra que ele vai fazer amanhã. Ele começa a fazer agora, hoje. A cada instante ele vem fazendo isso. Ele vem... Queridos, é muito lindo, é muito bonito, isso é maravilhoso. Mas tem algo aí que a Bíblia chama de permissão, ou seja, você precisa se permitir acontecer isso. Não estou dizendo aqui que você vai ter... você tira como exemplo Paulo. Paulo teve problemas com quem? Lembram? Olha, se ele for para cá, eu vou para cá. Lembram disso?
Homens cheios do Espírito Santo, mas eles tiveram o quê? Tiveram controvérsia, tiveram situações ali que é estranho para quem está com o Espírito Santo. Mas eles não se ofenderam, irmãos. Eles não impediram que a obra continuasse avançando. E todos eles foram transformados. 2 anos depois, o que aconteceu com esses homens? Eles estavam juntos novamente, fazendo a obra do Senhor. Portanto, queridos, para a gente encerrar, santificação, graça, transformação andam juntos. Você foi batizado do Espírito Santo no dia que você desceu as águas. Naquele mesmo dia que o Espírito Santo tomou posse da sua mente, do seu coração, e daquele dia até esse momento ele vem trabalhando para nos santificar, para nos transformar, para tirar aquilo que não presta. E olha que tem muita coisa que ele já tirou e tem muita coisa que precisa tirar. Então, eu e você temos consciência de que a obra do Espírito Santo é uma obra completa. Não é obra de você começar hoje, dar uma pausa e continuar amanhã. É diária, é instantânea, todos os dias ali, ó. E o Deus que nós servimos, que ele fará aquilo que nós não podemos fazer. Lembre-se que ele começou uma obra, ele vai o quê? Ele vai completar, queridos. Só precisamos buscá-lo, clamar, suplicar, reconhecer a nossa condição. E eu faço uma pergunta para a gente fechar aqui. Você tem esse desejo no coração de ter uma vida santificada, transformada? É esse o seu desejo? Buscar intensamente esse poder, diariamente, todos os momentos da nossa vida. Você quer isso na sua vida? Eu quero, irmãos. Eu quero uma vida santificada, preparando-se para receber o poder do Espírito Santo em abundância. Vamos orar ao nosso Deus. Pai Santo, em nome de Jesus, suplicamos que nos ajude a ter uma vida santa, a nos esvaziar de nós mesmos, que o Espírito Santo tire tudo aquilo que está impedindo que ele nos dê o seu poder, que sejamos cheios do teu Espírito. Nos santifica, Senhor, nos purifica, tira toda maldade, todo pensamento ruim, toda palavra maliciosa, todo pensamento agressivo, tira tudo, Senhor Deus, que não presta de nós. Enche-nos com a tua presença. Põe em nós o teu Espírito, Senhor, de forma abundante, para que todos possam ver em nós o teu agir, para a honra e a glória do teu santo nome. Nós te pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Queridos, amanhã a gente vai dar continuidade, porque esse capítulo é grande, mas amanhã vamos dar continuidade a esse tema maravilhoso. Vamos cantar o nosso hino final e na volta a gente faz as considerações finais. Esperam sempre no Senhor, paz e alegria.
Amém. Que esse poder seja derramado na minha, na sua vida. Lembre-se sempre, meus queridos irmãos, eu oro por você, você ora por mim. Deus age por todos nós em nome de Jesus. Eu Ô, quero Mário, convidar aqui minha irmã Angélica. Oi, Angélica. sim, eu vou orar. Eu citei alguns nomes, mas eu gostaria muito de agradecer também a irmã Rita Naide e Dora Ney. Dora Ney é uma pessoa, assim, incansável, viu? Dora, nós oramos muito juntas pela nossa família, viu?